Oi! Hoje a gente vai ver como transformar frações em números decimais, usando o método da divisão. Essa aqui já é a aula de número 10. Se você perdeu as outras aulas, pode procurar no canal e assistir. Ou se você ainda tiver alguma dúvida sobre fração, reveja as aulas. Vamos lá. Exemplo 1. Eu tenho aqui 51 dividido por 6, ou seja, 51 sextos. Esse tracinho significa uma divisão entre o número de cima pelo número de baixo. Então, eu vou pegar o numerador, que é o 51, e vou dividir pelo denominador, que é o 6. Quando a gente está trabalhando com divisão, é bom a gente ter o auxílio de uma tabuada. Vou usar a tabuada do divisor, né? Então, a tabuada do 6. 51 dividido por 6. Qual desses números chega mais perto do 6? Sem ultrapassar. Então, é o 48. Eu sempre vou usar o número que chega mais perto ou um número igual. Então, vou anotar o 48 embaixo do 56. E que número que multiplica o 6 que resulta em 48? O 8. E vou anotar o 8 no quociente. Agora eu faço a subtração. 51 menos 48, 3. Nesse ponto aqui da divisão, para mim poder continuar, basta eu acrescentar a vírgula. Eu acrescentar a vírgula tanto no 51 como no quociente, depois do 8. O que significa essa vírgula? Que a partir de agora eu vou dividir a parte decimal. E a vírgula aqui no quociente significa que a partir de agora os resultados pertencem à parte decimal. Quando eu coloco essa vírgula, me surge uma nova possibilidade, né? De eu trabalhar com essas partes decimal aqui. Aqui existem infinitas casas, e essas casas não têm valores numéricos. E qual é o número que não tem valor numérico, né? Não tem um valor, né? O zero. Então, eu posso colocar quantos zeros que eu quiser depois dessa vírgula, que não interfere no valor do número. Então, vou descer agora o zero. Fico com 30 décimos. 30 dividido por 6, eu tenho na tabuada o 30. Quando tem o mesmo número na tabuada, eu vou usar ele. Então, que número que multiplica o 6 que resulta em 30? O 5. Vou anotar o 5 no quociente. 30 menos 30, 0. Aqui finaliza a minha divisão. Então, nesse primeiro exemplo, 51 sextos corresponde a 8,5. Exemplo 2. Eu tenho 1 oitavos. Vou usar a divisão para resolver, para transformar essa fração em um número decimal. Vou pegar 1 e dividir por 8. Vou usar a tabuada do 8, né? Agora aqui, ó, que número que chega mais perto do 8, né? Mais perto do 1, né? O 0. Então, eu vou anotar o 0 embaixo do 1. O número que multiplica o 8, que resulta em 0, é o próprio 0. Então, anoto o 0 no quociente. 1 menos 0, 1. Para me continuar a divisão, de novo, eu vou colocar a vírgula no dividendo e a vírgula no quociente. Agora eu vou dividir a parte decimal, né? Lembrando que eu tenho infinitas casas decimais aqui. Então, eu vou ter infinitos zeros depois da vírgula. Então, eu vou usar, à medida que eu vou precisando, eu vou colocando zeros aqui. Então, eu vou colocar o meu primeiro zero, vou descer ele, e agora eu tenho 10. 10 décimos. 10 décimos dividido por 8, o número que chega mais perto do 10 é o 8. Então, vou anotar o 8 aqui. O número que multiplica 8, que resulta em 8, é o 1. Anoto o 1 no quociente. 10 menos 8, 2. Para me continuar a divisão, basta eu acrescentar o 0. Vou descer esse 0. Tenho 20 centésimos. 20 centésimos dividido para 8, o número que chega mais perto é o 16. O número que multiplica 8, que resulta em 16, é o 2. Anoto no quociente. 20 menos 16, eu tenho 4. Posso utilizar mais outro zero. Vou descer esse zero.
Agora eu tenho 40 milésimos. 40 milésimos dividido por 8, 40, né? O número que multiplica 8, que resulta em 40, 5. Anota ele no quociente. 40 menos 40, 0. Terminou a divisão. Então, 1/8 corresponde a 0,125 ou 125 milésimos. Exemplo 3. Eu tenho 3/40. Vou transformar no número decimal. Basta dividir o 3 por 40. 3 dividido por 40, o número que eu vou poder usar vai ser o 0. O número que multiplica 40, que resulta em 0, é o 0. Então, 3 menos 0, 3. Vou acrescentar a vírgula, para mim poder dividir a parte decimal, e vou acrescentar um 0. Desço 30. 30 dividido por 40, novamente eu vou ter que usar o 0. O número que multiplica 40, que resulta em 0, 0. 30 menos 0, 30. Acrescento mais um 0, posso descer esse 0. Fico com 300. O número que chega mais perto de 300, 280. Lembrando que não pode ser maior que 300. Ou é igual, ou o menor que chega mais perto. O número que multiplica 40 de 280, 7. 300 menos 280, 20. Acrescento mais um 0. Desço esse 0. Eu tenho 200. Nota que na tabuada eu tenho esse resultado, né? 200. O número que multiplica 40, que resulta em 200, é o 5. Anoto no quociente. 200 menos 200, 0. Então, 3/40, 0,075, ou 75 milésimos. Exemplo 4. Aqui no exemplo 4, eu tenho 12/30. Para me transformar para um número decimal, basta dividir o 12 por 30. 12 dividido por 30 vai caber o 0. O número que multiplica o 30, que resulta em 0, 0. Anoto no quociente. 12 menos 0, 12. Colocar a vírgula no dividendo e no quociente. Posso dividir a parte decimal. Assim eu posso acrescentar quantos zeros que eu quiser agora nessa parte decimal. Colocando o primeiro 0, eu fico com 120. 120 já tem na tabuada do 30, né? Então eu vou usar ele, né? O número que multiplica 30, que resulta em 120, é o 4. Assim, 120 menos 120, 0. 12/30 corresponde a 0,4, ou 4 décimos. Exemplo 5. Eu tenho aqui 5/12. Vou dividir 5 por 12. Vou usar a tabuada do 12. 5 dividido por 12, cabe o 0. O número que multiplica 12, que resulta em 0, 0. 5 menos 0, 5. Colocar a vírgula no dividendo e colocar a vírgula no quociente. Vou começar a dividir a parte decimal, né? Acrescento 0, posso descer esse 0. Eu tenho 50 dividido para 12. 50 dividido para 12, o número que chega mais próximo é o 48. 50 dividido por 48, eu vou fazer. Vou ver qual número que multiplica. Coloquei o 48 embaixo do 50, né? Qual número que multiplica o 12 que resulta em 48? O 4. 50 menos 48, 2. Acrescento o 0, posso descer esse 0. 20 dividido para 12, cabe o 12. O número que multiplica 12 e resulta em 12, 1. 20 menos 12, 8. Coloco mais outro 0, posso descer. Eu tenho agora 80. 80 dividido para 12 é o número que chega mais perto, é o 72.
Vou colocar o 72 embaixo do 80. Qual número que multiplica o 12 que dá 72? O número 6. Então, anoto o 6 no quociente. 80 menos 72, 8. Vou acrescentar mais um zero, posso descer esse zero. 80 dividido por 12, de novo, eu vou usar o 72. E o número que multiplica o 12, que dá 72, é o 6. 80 menos 72, de novo vai dar 8. Nota que vai continuar esse processo infinitamente, porque eu não tinha dito que existe infinitas casas decimais, então eu posso colocar infinitos zeros aqui. E eu vou poder descer zero, descer zero, descer zero infinitamente. Assim, o 6 vai repetir aqui infinitamente também. Assim, para mim findar essa divisão aqui, basta eu colocar os 3 pontinhos, mostrando que esse 6 vai repetir infinitamente. Assim, 5 dozeavos é uma dízima periódica, né? 0,416666 e assim infinitamente. Então, aqui termina a nossa aula por hoje. Obrigado pela atenção. Um forte abraço a todos e até a próxima aula.